Boa noite aos abençoados, eleitos, mais que vencedores em Cristo. É uma alegria imensa estar aqui com os irmãos mais uma vez, nessa sexta-feira, hoje, registrando, dia 20 de setembro de 2019, 20 de setembro. Aliás, abençoados, amanhã é meu aniversário, dia 21 de setembro. Vou fazer, se Deus quiser, amanhã, 42 anos. Como passa rápido, né? Pois é, mas hoje é dia 20, sexta-feira, dia 21 de setembro, dia 20 de setembro. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para quem está ao vivo, tá? Bom dia para quem está assistindo pela gravação durante o dia, posteriormente, pela manhã, ou boa tarde para quem está assistindo a gravação à tarde. Mas para você que está ao vivo com a gente, boa noite, seja bem-vindo. Eu quero convidar você para o nosso quinto estudo de escatologia consumada. E quero te convidar, você que está ao vivo, se você não assistiu, ou pela gravação mesmo, né? Se você não assistiu aos estudos anteriores, amado, assista, tá? Nós vamos deixar embaixo do vídeo no YouTube, aqui na descrição, o link com todos os estudos, desde o primeiro. É fundamental para você entender, tá? Todo o contexto, obviamente, você tem que assistir desde o primeiro, tá bom? Então, se você está ao vivo, assista esse estudo de agora, mas depois você volta e assiste aos demais, tá bom? Muito bem, amados, vamos hoje para o nosso quinto estudo. É um estudo difícil, amados, eu diria, tá? É difícil, eu tenho que ser honesto com os irmãos, não é algo tão simples de se entender, mas eu tenho certeza absoluta que com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos sim conseguir compreender, né? São passagens assim, que em alguns pontos, né, há uma necessidade de ter realmente um esforço maior para entender, né? Uma paciência maior, vamos dizer assim. E eu convido você a caminhar conosco nisso, tá? Não é tão fácil de entender, mas também não é impossível, muito pelo contrário, tá? É bastante possível compreender, né? Até porque a visão, na verdade, desde das premissas, né, do nosso estudo, vocês estão percebendo que o entendimento é bastante claro, tá? Mas tem alguns pontos que realmente é preciso ter um esforço maior, sabe? Um empenho maior para a gente poder entender toda essa passagem, tá? Esse é o tema, então, de hoje. A escatologia de Paulo. A escatologia de Paulo é o tema de hoje. Na semana passada, amados, nós falamos a respeito dos tempos dos gentios, é um assunto bem interessante, que alguns se esforçam em colocar no futuro, mas, na verdade, nós vimos que não tem lógica, nada nessa questão da volta de Jesus, abençoados. Vejam bem, nada tem sentido quando o pessoal coloca isso no futuro. Então, eles tentam colocar no futuro também aquela expressão, os tempos dos gentios. E nós vimos na semana passada que não faz sentido, né? Também já se cumpriu, como tudo. E também, na segunda parte do estudo de semana passada, no estudo número 4, nós demos uma pequena introdução a respeito da escatologia de Paulo. E nessa pequena introdução, nós apresentamos ali, se eu não me engano, uns 3 ou 4 versículos, né? Apenas com aqueles versículos, nós já pudemos observar que Paulo compreendia que a vinda do Senhor era para aquela geração. Paulo deixava claro, né, que eles estavam vivendo os últimos tempos, né? Estavam vivendo a consumação dos séculos, o fim, né, o tempo do fim. Então, como eu falei, só na premissa, na introdução, da escatologia de Paulo, a gente já pôde observar isso. E uma coisa que a gente observou também foi quando Paulo falou a respeito da repentina destruição. Essa é uma das maiores ligações, né, que nós vemos entre o que Paulo falou, né, e o que Jesus e Daniel também profetizaram. Ou seja, a escatologia de Paulo é a mesma, se refere ao ano 70, assim como o Apocalipse de João, né, que a gente vai ver no futuro, vamos dar uma pincelada em alguns pontos, isso é outra coisa, né, mais para frente. Hoje estamos falando de Paulo e dizendo que é a mesma escatologia, o que Jesus falou da destruição de Jerusalém, Paulo falou, olha, virá uma repentina destruição. Então, ali já podemos ver uma ligação perfeita dessa visão bíblica escatológica. E hoje vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito dessa escatologia. Vamos caminhar devagar, tá? Vamos mastigar bem o assunto. Você que está ao vivo, depois assista a gravação, sabe? Para você mastigar bem e ter bem gravado aí, tá bom? Então, abençoados, nós observamos a escatologia do apóstolo Paulo, principalmente
nas cartas aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreveu, ou seja, que chegou até nós. Ele pode ter escrito até mais, provavelmente escreveu mais. Mas ele escreveu 2 cartas que chegaram até nós também. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. E nessas 2 cartas nós encontramos ali o registro de boa parte da visão do apóstolo Paulo a respeito da escatologia. Tá? Então, uma coisa que é importante a gente observar, além do que nós já vimos na semana passada, na introdução à escatologia de Paulo, nós observamos que não há dúvidas de que Paulo tinha em mente que a vinda do Senhor, em glória, no reino, seria para aquela geração, justamente pelo fato do apóstolo Paulo tratar com aquela geração. Amado, só é uma questão de lógica. Pergunte você a si mesmo, por que Paulo trataria desse assunto, da volta de Jesus, com aquela igreja, com os irmãos daquele tempo, se a volta de Jesus fosse para 20 séculos depois ou mais, como os futuristas apregou ao mundo afora? Qual o sentido disso? Pensa bem nisso. Porque Paulo ia perder tempo de ficar explicando, trazendo os conceitos, etc., para os irmãos daquela época, sendo que a vinda de Jesus seria mais de 20 séculos depois, ou até mais, porque segundo os futuristas, ninguém sabe quando vai vir, pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 100 anos, ninguém sabe. E eu pergunto para vocês, qual é o sentido disso? É só você raciocinar, é uma questão de lógica. Estava até conversando com a minha esposa sobre isso, Falei, não, amor, é uma questão de lógica. Para que Paulo vai tratar desse assunto? Ou iria tratar? Ou por que ele tratou com os irmãos se a coisa ia acontecer tantos séculos à frente? Isso, amado, não faz sentido no ponto de vista da lógica, da palavra. É óbvio que Paulo estava tratando com a igreja, com os irmãos daquela época, porque ele sabia que a vinda de Jesus era para aquela época, porque Jesus mesmo, nos dias de sua carne, ele deixou claro. Deixou ou não deixou? Não passará esta geração. Vocês já estudaram isso conosco? Jesus disse, alguns dos que estão aqui me verão vindo na glória, no reino, para trazer o juízo. Nós já vimos isto. E as pessoas ficam forçando a interpretação. Jesus está falando da transfiguração, quando ele falou isso. Mas é óbvio que não. O contexto deixa claro que quando Jesus fala de vir, primeiro que ele fala claramente de vir no reino. Isso é muito claro. E o contexto fala do juízo. Eu vou recompensar segundo as obras. Isso é o quê? Isso é juízo. Então, é óbvio que Jesus falava daquela geração, daquele tempo, e é óbvio que Paulo sabia. Meus amados, o apóstolo Paulo esteve no 3º céu com Jesus já ressuscitado. Eu pergunto para vocês acham mesmo que dentre toda a revelação que Paulo teve da graça, vocês acham mesmo que Jesus não revelou a Paulo sobre a escatologia? É óbvio que revelou. Note que ele não revelou o dia, porque o próprio Jesus disse, o dia... Ninguém sabe o dia certo, mas Jesus deixou claro, o que vai acontecer vai mostrar para vocês. O que vai acontecer antes, os acontecimentos vão preparar o terreno. Então, o dia certo, claro que Paulo não sabia, mas ele sabia que seria naquela geração. Isso foi revelado a ele também no 3º céu. Por isso que ele pôde tratar com os Tessalonicenses e com as igrejas, mas mais especificamente os Tessalonicenses. Tá bom? Então é muito claro que Paulo estava tratando desse assunto lá, porque era para eles a vinda do Senhor. Tá? Esse é um ponto importante. O segundo ponto aqui é o seguinte, alguém pode argumentar, ou perguntar, não argumentar, mas de repente ter uma dúvida, e se perguntar assim, mas irmão Cristiano, tudo bem, eu entendi, está certo, tem lógica, Paulo está tratando com eles lá, porque era para eles, ok. Mas por que Paulo? Qual o motivo dele tratar desse assunto com o povo de Tessalônica, se a vinda de Jesus dizia respeito a Israel? É uma dúvida coerente, correta. Porque, afinal de contas, Tessalônica está fora de Israel, fora de Jerusalém.
E a vinda de Jesus dizia respeito a Jerusalém, ao juízo, destruição, vingança de Deus contra os israelitas. E por que tratar com os tessalonicenses? Vamos ver, existem alguns motivos para isso. Veja bem, o primeiro motivo é o seguinte, amados. A vinda de Cristo, presta bem atenção no que eu vou falar. A vinda de Cristo foi um evento eminentemente espiritual. Veja, eu não estou dizendo que foi apenas espiritual. Estou dizendo que foi eminentemente espiritual. Tá? Eu não vou me aprofundar nisso hoje. Tá? A gente vai, em outra oportunidade, tratar dessa questão do aspecto espiritual, aspecto material, físico. A gente vai entrar nisso posteriormente. Hoje eu quero apenas que você tenha em mente isso. A vinda de Jesus, né, foi um evento que teve um aspecto eminentemente espiritual. Esse aspecto espiritual, ele dizia respeito à igreja. Esse é o ponto. O aspecto espiritual da vinda do Senhor dizia respeito à igreja. O juízo, a destruição, né, tudo aquilo que Jesus de Nazaré profetizou, o que Daniel profetizou, isso dizia respeito a Israel. Foi o aspecto físico da vinda do Senhor, visível. Mas o aspecto espiritual foi para toda a igreja, abarcava toda a igreja. Toda a igreja, né, teria em si os benefícios espirituais da vinda do Senhor. Então era óbvio, né, era plausível que Paulo tratasse com as igrejas a respeito da vinda do Senhor. Ainda que a vinda, em termos físicos, em termos visuais, ele dizia respeito à destruição de Jerusalém. Então, a princípio, parece que não tem lógica. Poxa, a vinda é para Jerusalém e Paulo está tratando com igrejas que estavam fora, com pessoas que moravam fora, porque o aspecto espiritual dizia respeito à igreja. Está claro isso? E por que Paulo entrou nesse assunto da vinda de Cristo? Além disso que eu acabei de falar, por que ele entrou bem mais especificamente com os Tessalonicenses, onde a gente observa Paulo tratando bem profundamente com eles. Por que especificamente com eles? Veja bem, amados. Primeiro ponto. O apóstolo Paulo tratou com os Tessalonicenses, primeiro para trazer consolo para eles. Vocês vão observar na primeira carta, quando Paulo fala da vinda de Jesus, todo o sentido do contexto é para trazer consolo, paz de espírito para eles, em relação à morte de alguns irmãos. Vamos ler juntos? Primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ler primeira carta aos Tessalonicenses 4, vamos ler do 13 até o 18. 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Olha aí, como os demais que não têm esperança. Está vendo a intenção de Paulo aqui, logo nesse versículo? Eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os que já morreram. Naturalmente havia tristeza pelos irmãos que tinham partido. E a igreja dos Tessalonicenses estava crescendo ainda em graça, estava aprendendo, obviamente, né? Estava amadurecendo. Então havia ainda uma ignorância a respeito desse assunto. Então Paulo fala, gente, eu não quero que vocês fiquem ignorantes em relação a isso, e não quero que vocês fiquem entristecidos. Os que não têm esperança, né, na ressurreição, os que não têm esperança, os que não têm fé, esses é que ficam entristecidos. Mas vocês não precisam. Vamos continuar. 14. Porque, veja só, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e claro que eles criam e nós também cremos, né? Assim também aos que em Jesus dormem, olha, Deus os tornará a trazer com ele. O que Paulo está falando aqui? Gente, nós não cremos que ele ressuscitou, que ele morreu e voltou. Então, se nós cremos nisso, nós temos que descansar na promessa de que aqueles que morreram também vão ressuscitar. Ou, em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Gente, eles não sumiram para sempre. As pessoas que não têm esperança, elas que pensam isso, né? Quando um ente querido morre, puxa, eu nunca mais vou ver, perdi para sempre. Isso é quem não tem esperança.
Mas nós que cremos no Senhor, que Ele morreu e ressuscitou, sabemos que Ele vai trazê-los de volta. Ou seja, eles vão ressuscitar. Vamos lá, 15. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, observe aí, nós até sublinhamos aí, por que Paulo falou isso? Justamente porque ele sabia que a vinda do Senhor era para aquela geração. Repito, ele não sabia o dia exato, ninguém sabia, mas ele sabia que seria naquela geração. Por isso que ele falou, os que ficarmos vivos. Alguns de nós vão estar vivos na ocasião, tá? Então, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso é óbvio, eu vou entrar nesse assunto depois. Depois você vai entender por que Paulo falou isso. Hoje não, tá? Então, os que estiverem vivos na vinda do Senhor não vão preceder os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Aí, se você comparar com o que Jesus falou em Mateus 24, né, a gente consegue ver um bom paralelo ali. É mais uma evidência, né, de que, uma certeza, né, uma prova, vamos dizer assim, de que é a mesma escatologia. Né? A gente consegue fazer um paralelo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja bem, amados, ressurreição e arrebatamento, isso aí a gente vai entrar em outro estudo. Hoje eu não vou entrar nisso, tá? Estou deixando isso bem claro. Nós temos que ir devagar, vamos devagarzinho para a gente entender bem, tá bom? Eu não vou entrar nisso hoje, eu só estou lendo essa passagem para demonstrar para vocês o interesse de Paulo em trazer consolo para os Tessalonicenses. Esse é um dos motivos de Paulo tratar da vinda de Jesus com eles, tá? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, ou sempre, com o Senhor. A gente vai tratar disso com mais detalhes em um estudo mais à frente. 18. Veja só. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vocês estão observando bem que o interesse de Paulo em falar da volta de Jesus aqui não era nem tratar, né, de ensiná-los escatologicamente e trazer detalhes. Né? O interesse de Paulo principal aqui era trazer consolo. Então esse já é um dos motivos que você entende. Por que o apóstolo Paulo está tratando com os Tessalonicenses, sendo que Tessalônica está fora de Jerusalém? A vinda de Jesus era para Jerusalém. Por quê? O aspecto espiritual da vinda. Estão percebendo, né? Então é um dos motivos. Por que Paulo tratou com os Tessalonicenses? Primeiro, para trazer consolo. Aí depois, amados, o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta. Tá? Essa segunda carta, ele escreveu, primeiro por quê? Para trazer para os Tessalonicenses a esperança também, não só em relação aos mortos, né? Como nós acabamos de ver na primeira carta, tá? Mas também em relação à vingança de Deus contra aqueles que perseguiam fortemente os Tessalonicenses. Porque, segundo o que Paulo relata aqui, os Tessalonicenses sofriam muita perseguição, a gente vai ver isso aqui historicamente, inclusive, muita perseguição, e Paulo relata que Deus traria para eles o descanso em relação a essas perseguições e a vingança contra aqueles que faziam isso. Aí você pergunta, mas Cristiano, quem é que atacava tantos os Tessalonicenses? Vamos ver? Para você entender por que Paulo escreveu para eles sobre a vinda de Jesus. Esse é um outro motivo, para trazer esperança em relação ao descanso que eles esperavam. Eles eram muito perseguidos, muito atacados. Então Paulo fala, olha, esperem na volta do Senhor, porque a volta do Senhor vai trazer vingança contra esses que te atacam. E eu pergunto, quem são esses? Eram exatamente os judeus, os da circuncisão, os que não criam em Jesus como Messias. Esses atacavam as igrejas, em especial aqui os Tessalonicenses. Então Paulo falou, gente, vai vir a vingança.
E a vingança foi quando? Justamente no ano 70, com a destruição de Jerusalém, a destruição da fé dos judeus. Com a vingança de Deus, amados. O juízo. Os tessalonicenses foram vingados pelo juízo que veio no ano 70. 2 Tessalonicenses 1, do 6 até o 10. Vamos ler juntos? 6. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Olha aí, a gente consegue já enxergar que havia pessoas que atribulavam os tessalonicenses. Então Paulo está dizendo, Deus vai trazer paga, ou seja, Deus vai fazer justiça, Deus vai trazer vingança. 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Está vendo? Descanso em relação a quê? Em relação às tribulações. O contexto é claro. Eles eram perseguidos, atribulados. Olha, o Senhor vai trazer descanso. Veja só. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando exatamente dos judeus. Porque eles não conheciam Deus de verdade, não eram conhecidos de Deus também, obviamente. Eles não obedeciam ao Evangelho. Por isso eles perseguiam a igreja. Está percebendo, né? 9. Olha só. Os quais, esses que perseguem vocês, tessalonicenses, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha só, amado. Paulo está dizendo, tessalonicenses, aguardem. Eu sei que está duro, estão perseguindo, estão atacando vocês, mas a volta do Senhor vai trazer justiça, vai trazer vingança. E o 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Os tessalonicenses sofriam muita perseguição. E Paulo trouxe também essa esperança para eles. Além dele falar da volta de Jesus, para que eles se consolassem em relação aos que haviam já morrido, né? Paulo também trouxe esse consolo. Olha, vocês são perseguidos, mas Deus vai vingar vocês. Vamos ver alguns registros aqui da perseguição que os tessalonicenses sofriam dos judeus. 1 Tessalonicenses 2, vamos ler o 14 até o 16. 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Olha o que ele está falando. Vocês estão como que imitando a eles. Por quê? Porquanto também vocês, tessalonicenses, padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. O que Paulo está dizendo? Ô tessalonicenses, vocês estão sofrendo exatamente o que as igrejas da Judéia sofreram na mão dos israelitas aí, dos judeus, dos judaizantes. O sofrimento de vocês é igual ao deles. Por isso Paulo disse, vocês são como imitadores das igrejas que estão lá na Judéia. 15. Os quais também, olha só o que os judeus fizeram, mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido. Não era só os tessalonicenses, a igreja em si, mas o próprio Paulo. E esses caras aí não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Olha, amado, que palavra. Olha o sofrimento que os judaizantes faziam contra a igreja e contra Paulo, contra o ministério da graça, o evangelho, contra Jesus Cristo.
Eles não queriam que o evangelho fosse pregado, que chegasse aos gentios. E atacavam Paulo, o impediam, né? Atacavam as igrejas, e aqui em especial os tessalonicenses. Então havia muito sofrimento, e a vinda de Jesus traria descanso. Você vai se perguntar assim, mas por que traria descanso em relação a essas tribulações? Porque a vinda de Jesus, amado, destruiu Jerusalém, acabou com a fé dos judeus. Obviamente, com a destruição do templo, os judeus se dispersaram, amados. Houve muitas perseguições em todo o império. Muitos foram presos, muitos foram mortos, foram levados cativos, como escravos. Então, acabou a perseguição contra a igreja. Você percebe que Paulo está falando do ano 70? O apóstolo Paulo está escrevendo essas cartas aqui por volta do ano 50, 52, mais ou menos. Então havia muita perseguição, e Paulo falou, olha, vai chegar um momento que isso vai acabar, porque a vinda de Jesus vai trazer fim para isso. Vocês veem, amados, muitos querem menosprezar, né, o ano 70. Tem essa história que os futuristas ficam menosprezando. O ano 70 tudo bem, aconteceu, mas foi um mini apocalipse. Amado, que conceito é esse? Onde está isso na Bíblia, queridos? É um mini apocalipse, mas lá no futuro vai vir um apocalipse maior. Isso não existe na palavra. Muitos ficam com esse conceito de terceiro templo. Amado, não existe isso na Bíblia, queridos. Essa história dos futuristas de terceiro... que vai construir um terceiro templo, que aí vai vir o filho da perdição, e que vai acontecer isso e aquilo. Onde tem isso na Bíblia? A Bíblia não fala em lugar nenhum de terceiro templo. Então, essa inferência dos futuristas em relação a um suposto terceiro templo é algo que é extra-bíblico. Isso não está na Bíblia. Veja, o nosso fundamento tem que ser a palavra, o que está escrito. Tá? Então, se você começa a interpretar, não, que vai haver isso, que vai haver aquilo, será construído um terceiro templo de Jerusalém. Amado, primeiro que eu não acredito, eu particularmente, não acredito que Deus há de permitir a construção de um outro templo. Eu não acredito. Mas ainda que os israelitas o construam amanhã ou depois, isso não tem nada a ver com Apocalipse nenhum. Vocês entendem? Eu não creio que vai construir. Não creio mesmo. Tá? Porque não faz sentido, isso não está na Bíblia. Então, vamos parar com esse achismo, né? Vai acontecer no futuro porque vai ter um outro templo. Não. Tudo que for profetizado dizia respeito àquele templo que estava de pé lá. Inclusive nesse tempo aqui das cartas. Volta do ano 50, 52, por aí. Tá? Então vocês viram aí o Paulo falando da perseguição? Vamos ver um registro histórico disso em Atos dos Apóstolos? Vamos ver. Atos 17, do 1 até o 8. Vamos ver juntos aqui. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Olha só. Onde eles chegaram? Tessalônica. Onde havia o quê? Uma sinagoga de judeus. Pegou aí? Paulo e Silas passaram por Anfípolis, por Apolônia, e chegaram a Tessalônica. Presta bem atenção. Onde havia uma sinagoga de judeus. Está vendo a origem da perseguição aí? 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. O Paulo aproveitava essas oportunidades. Então, quando ele encontrava uma sinagoga, ele ia. E por 3 sábados, porque os judeus se reuniam nos sábados, né? Alguns até dizem que Paulo guardava o sábado, mas não é isso. É que Paulo aproveitava a oportunidade. Já que eles se reuniam aos sábados nas sinagogas, o Paulo ia até lá falar da palavra. E por 3 sábados, disputou Paulo com eles, com os judeus, sobre as Escrituras. 3. E expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele,
é o Cristo. Você vê Paulo tremendo, né? Pregando lá no meio da sinagoga. Muita coragem, né, amado? Olha o 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, olha só esses caras que viviam perseguindo Paulo, amados. Olha só o que eles fizeram. Tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, né? Marginais, né? E, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Procuravam trazê-los para junto do povo. Eles queriam capturar Paulo e Silas, queridos. Cheios de inveja, cheios de ódio. Eles juntaram alguns vadios ali. Vamos lá na casa do Jason para a gente poder capturar Paulo e Silas. Está vendo aí, amados? Terrível. 6. E, não os achando, trouxeram-lhe Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Falando de Paulo e Silas, né? 7. Os quais Jason recolheu. Jason, naturalmente, ele era um judeu, amado. Muito provavelmente, né? Que havia recebido, hospedado Paulo e Silas. Então eles foram lá na casa dele para tentar capturá-los. Aí estão dizendo aqui, os quais Jason recolheu. E todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Né? E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Mas vocês estão vendo as tribulações que os irmãos da igreja em Tessalônica passavam? Você está entendendo por que Paulo está falando da vinda de Jesus para eles? Para trazer esperança para eles. Primeiro, em relação aos mortos. Né? Olha, os que não têm esperança, eles acham que os mortos se foram para sempre. Mas vocês não. A gente sabe que Jesus ressuscitou, então eles vão ressuscitar também. Entende? Primeiro ponto. Segundo ponto, trazer consolo e paz em relação, promessa de Deus, em relação ao descanso dessas perseguições terríveis. Vocês entendem por que Paulo está escrevendo? Porque ele escreveu para eles. Percebe que esse argumento que o Tessalonicenses não tinha nada a ver com Jerusalém, então Paulo não ia tratar com eles da vinda de Jesus. Mas é claro que ia. Óbvio que ia. Vocês estão vendo aí. Agora, teve ainda um segundo motivo para o apóstolo Paulo escrever a segunda carta. Aí é que está, um segundo motivo muito importante. O que acontece, amados? Houve uma boataria naquela época de que Jesus já tinha vindo. Paulo falou na primeira carta, Paulo também esteve, com eles, e falou desse assunto com eles pessoalmente, escreveu a primeira carta, falando da vinda de Jesus, etc. Obviamente, Paulo se retirou e começou a ver uma boataria de que Jesus já tinha vindo. Inclusive, tudo indica que escreveram uma carta, como se fosse o próprio Paulo. Uma carta falsa de Paulo, para dizer que Jesus tinha vindo. Então começou aquele burburinho na igreja. Então Paulo escreveu a carta para corrigir isso. Também. Vamos verificar? 2 Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2. Vamos ler aqui, a princípio, os versículos 1 e 2. Obviamente, o 1 primeiro, né? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Amado, deixa eu trazer uma interpretação mais correta para essa passagem aqui rapidinho. Tá? O que Paulo está falando aqui? Ele está rogando, ele está pedindo com veemência. Vocês já viram a expressão que a gente usa muito, em português, pelo menos aqui no Brasil, em português, né? Tipo, pelo amor de Deus, faça isso, faça aquilo. O que é essa expressão, pelo amor de Deus? É uma expressão que dá ênfase, né? Que dá força ao pedido. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo. Irmãos, eu rogo para vocês, pela vinda de nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. Veja bem, amado, a palavra reunião aí
ela vem do grego epsunagoge, que significa congregação, união. A mesma palavra foi utilizada, por exemplo, lá na carta aos Hebreus, né, quando fala, não abandoneis a vossa congregação. É a mesma palavra, que é a palavra sunagogue, né, que aí nos faz lembrar de quê? Sinagoga, né? Ou seja, um local de reuniões. Tá? Então, epsunagogue é o quê? O local de reunião do povo de Deus, é a igreja. A nossa união como igreja. Entenda que essa palavra epsunagogue aponta para isso. E a expressão com vem do grego epi. Essa palavra poderia ser melhor traduzida, e seria melhor traduzida, em vez de com, se fosse, por exemplo, nele. Porque essa palavra é epsunagogue, ou seja, reunião, igreja, congregação. Com seria, no caso, melhor nele, porque essa palavra epi, né, epsunagogue, epi, seria melhor. É como você se refere, deixa eu usar um termo para explicar melhor isso. Quando você fala assim, olha, ele sentou na cadeira, né? Ou ele sentou nela. Percebe que o na é o epi aqui. Percebe? Ah, ele subiu no cavalo. Ou seja, ele subiu nele. Qual seria uma tradução mais correta? Irmãos, eu rogo-vos, eu vos peço, pela vinda do Senhor. Eu peço pela nossa união nele. Pelo fato de sermos igreja nele. É isso que Paulo está falando aqui, amados. Epsunagogue é igreja. Tá? É igreja. Então, a nossa reunião nele. Porque a palavra que junta, né, reunião com ele, o com, na verdade, seria nele. O mais correto, porque essa palavra significa por cima. Por isso que eu dei esse exemplo de sentar, né? Ah, sentou nela, ou seja, sentou na cadeira, por cima dela. Vocês estão compreendendo? Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, irmãos, eu peço a vocês, mas eu peço muito, eu rogo pela vinda do Senhor, eu rogo pela nossa união que nós temos nele. É isso que Paulo está falando aqui. Versículo 2, vamos continuar. 2. Que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, olha só, como de nós. Vocês estão percebendo aí? Como de nós. Ou seja, como se fosse uma carta minha. Alguém aí mandou uma carta dizendo que é minha. E vocês estão perturbados por isso. Não movais facilmente o vosso entendimento. Não vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se fosse minha, como nós, como de nós. Como se o dia de Cristo como se o dia de Cristo estivesse já perto. Amados, os futuristas usam muito isso aqui. Porque eles dizem, está vendo? Paulo disse que não estava perto. Se você for levar, se nós formos nos levar por esta tradução, ainda assim estaria correto. Por quê? Porque de fato não estava perto. Mais uma vez, Paulo está escrevendo aqui por volta do ano 50, 52, por aí. Quantos anos faltavam para a vinda ainda? Pensam bem. A vinda foi no ano 70, destruição de Jerusalém. Olha quantos anos ainda faltavam. Então vamos dizer que faltava aí, se foi em 52, faltavam 18 anos ainda. Então não estava perto. Só que a expressão já perto aí, na verdade, ela vem do grego enesteken. Ela significa algo que já está presente. A tradução mais correta é essa. Então, olha, não se perturbem com esses boatos de que o dia do Senhor já veio. Essa é a tradução correta. Não é perto, é já veio, já se manifestou. Tessalonicenses, não. Ela não está presente. Não se perturbem com isso, com esses boatos. Paulo escreveu também para isso. E aí Paulo fala o seguinte, olha, não se preocupem que Jesus não veio ainda, porque falta alguma coisa acontecer.
E aí que Paulo começa a relatar. Vamos ver o versículo... Vamos ler agora do 3 até o 12. Vamos no 3. Vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. São dois eventos. Então, veja, Paulo está dizendo, gente, Jesus não veio ainda, isso é boato. Isso é boato. Antes de Jesus vir, tem que acontecer a apostasia e tem também que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Dois eventos, a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Veja bem, amados, apostasia, a palavra no grego, era uma palavra que ela podia ser aplicada a uma revolta, geralmente ela era aplicada a uma revolta, ou de origem política, ou de origem religiosa. Tá? O que acontece? Quando nós observamos e estudamos a história da Guerra dos Judeus, em especial o que relatou o historiador Flávio Joséfo, o Joséfo disse que a guerra judaica foi uma apostasia contra os romanos. Então, o que foi apostasia? Vocês se lembram nos estudos anteriores que nós falamos da grande revolta, daquela explosão contra Roma que foi em 66, né? Perdão, amados. Foi em meados do ano 66. Foi justamente quando começou a se cumprir a metade da última semana de Daniel, a grande tribulação. Tá? Essa explosão foi a apostasia, foi quando os judeus se voltaram fortemente contra Roma. Joséfo relata essa volta e ele chama de apostasia. Então, o que Paulo está dizendo? Ô, Tessalonicenses, antes de Jesus vir, tem que haver apostasia. Nesse tempo aqui que Paulo estava escrevendo, no caso, vamos colocar que foi 52. Faltavam, então, 14 anos ainda para a apostasia, que foi em 66. Tá? Estão percebendo, né? Então, dois eventos. Um, apostasia, que foi, no caso, a revolta, né, dos judeus contra Roma, e também a manifestação do homem do pecado. Isso aqui é interessante também, né? Vamos ler o 4. Características desse homem do pecado. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará. Note que está no futuro, porque Paulo está antes do ano 70. Não é que o futuro são os nossos tempos. Note bem isso, tá? Se assentará como Deus, aonde? Aonde, amados? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí, por isso que o pessoal fica com essa história de terceiro templo. Ah, que vai vir um próximo templo aí. Que nada, amado. A Bíblia não fala disso. O templo de Deus é o templo que estava de pé lá. Então, qual é a característica principal do filho da perdição? O homem do pecado, o iníquo. Característica, ele queria se assentar e ser adorado no templo de Deus. Meus amados, mais uma vez, utilizando aqui o relato histórico, veja só o que Flávio Joséfo escreveu acerca do que aconteceu no templo na destruição. Um trechinho, olha só. Abre aspas. À medida que o templo queimava, as tropas de Tito trouxeram os padrões romanos e lhes ofereceram sacrifícios. Amados, o general Tito, que já era tratado como César, ele era filho do Vespasiano, Tito Vespasiano, né? Tá? Mas ele é tratado já como César. Ele era o filho ainda do imperador que estava no poder naquela época. Mas ele já era tratado como César. E ele viria a ser o imperador no futuro, o Tito. Esse Tito foi adorado no templo. Ou seja, o que Paulo profetizou por volta do ano 50 se concretizou no ano 70. O homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, foi Tito. Tito foi um dos piores homens, mais cruéis que já aconteceu, que já passaram, né, pela história de Roma. Foi um dos
piores imperadores, um general super cruel, terrível. E ele, segundo a história, ele era uma pessoa realmente muito altiva, gostava de ser adorado. E quando destruíram o templo, colocaram fogo, ele foi adorado pela sua tropa, né? A sua tropa trouxe lá os padrões romanos, colocaram no templo, fizeram lá um altar e Tito foi adorado. Há alguma dúvida que a história registra o homem do pecado? Meus amados. Versículos 5, 6 e 7. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da iniquidade opera. Vocês estão percebendo que Paulo está falando de algo que já operava? Na época deles. Como que alguém coloca para o futuro? Que vai acontecer no futuro, que vai ter um terceiro templo. Mano, isso não faz sentido. O mistério já opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Veja bem, amados, vocês percebem que aqui há um assunto interno aqui, né? Há alguma coisa que foi conversada aqui que nós hoje não sabemos. Porque não foi registrado, nem nas cartas, nem na história. Foi alguma coisa interna que Paulo conversou com os tessalonicenses. Então, o máximo que a gente pode fazer é especular. Tá? Então, veja, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava com vocês, está vendo? E agora vocês sabem o que o detém. A gente não sabe exatamente o que é isso, tá? Para que o seu tempo seja manifestado. Ou seja, veja bem, Paulo não sabia exatamente quem seria o homem do pecado, mas ele já sabia que esse homem do pecado já tinha se manifestado. Era alguém que já tinha nascido. Nessa época que Paulo escreveu aqui, amado, Tito devia ter o quê? Uns 12 anos, né? 10, 11, 12 anos, o Tito já tinha nascido para ser o homem do pecado. Tá? Aí Paulo fala, porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Paulo, como eu disse, o Paulo não sabia o dia certo. Então ele não sabia qual imperador estaria no poder na época da vinda do Senhor. Claro que ele não sabia. Aqui na época de Paulo, o imperador era Cláudio. Provavelmente ele estava se referindo a ele, como esse que retém agora, né? Ou seja, estou falando, amado, isso é uma especulação, porque Paulo conversou lá internamente com os tessalonicenses. Ele não deixou claro na carta, mesmo porque era perigoso. Ele não podia ficar escrevendo certas informações nas cartas. Essas cartas passavam na mão dos soldados de Roma, né, e poderiam pegar lá, né, a carta e dizer que estava havendo lá uma conspiração, que estavam fazendo acusações. Então você vê que Paulo omite. Mas ele fala aqui, já o mistério da iniquidade opera. Há um que agora o retém. Bom, quem estava lá segurando, ou seja, reinando, vamos dizer assim, era o imperador Cláudio. Tá? Então, enfim, né? Mas é uma especulação. Tá? O fato é que o mistério da iniquidade já operava, e é interessante, amado, olha só, por que já operava? O mistério da iniquidade era o Império Romano. O Império Romano sempre, os imperadores sempre quiseram ser adorados. E a iniquidade aqui em questão era que eles queriam ser adorados no templo que era de Deus. Entende isso? Essa é a iniquidade. Então, há um registro histórico muito interessante a respeito do imperador Calígula. O Calígula, no ano 40, antes mesmo de Paulo escrever a carta aí, né? No ano 40 depois de Cristo, ele mandou construir uma estátua dele dentro do templo de Jerusalém. Isso é o que, amado? O mistério da iniquidade já operando. Percebe? Isso não aconteceu por quê? Porque Calígula veio a ser assassinado no ano 41. Deus não permitiu que isso acontecesse porque não era o tempo. Ele queria a estátua dele lá, ele mandou instalar para ser adorado no templo lá, mas não era o tempo ainda. Então ele foi assassinado no ano 41 e essa ideia foi engavetada lá. Tá? Então, você vê que o mistério da iniquidade já operava. Só que, como não era o tempo ainda, então estava retido. Porque o tempo era de Tito.
né? Teve Calígula, aí, nesse tempo aqui de Paulo, no caso, era o Cláudio, né? E depois veio outros, né? Veio Nero, veio Galba, veio Otão, Vitélio, até que chegou Vespasiano, Tito Vespasiano, que era o pai do Tito general, que invadiu Jerusalém. Tremendo, né, amado? Vamos continuar? Nós estamos no 5 ao 7. 8 e 9 é pesado, hein, amado? Mas vamos lá que a gente vai conseguir. 8 e 9. Então, depois que... Aí Paulo está falando, né? Depois que veio a apostasia, que foi lá no ano 66, a apostasia dos judeus contra Jerusalém, contra Roma, perdão. Depois viria a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Alguém pode perguntar assim, mas abençoado cristiano, vejam bem, como é que o Tito não foi usado por Deus como para trazer juízo? Né? Como é que ele, sendo um filho da perdição, ia ser usado por Deus? Ué, amado, exatamente. Eu pergunto para vocês, vocês acham que Deus usaria um eleito dele para fazer o mal? Pensa bem nisso. Observem isso, pensem bem nisso. Vamos pensar junto. A palavra diz o que em Provérbios? Que o Senhor faz todas as coisas para cumprirem o seu propósito. Até o ímpio para o dia do mal. Hã? Deus não usou lá, por exemplo, Faraó contra Moisés? Deus não usou Nabucodonosor? Deus usou o filho da perdição. Ele não usaria um eleito dele, amado. Ele usou um da perdição. O homem do pecado. Um dos mais cruéis, se não o mais cruel dos imperadores. Né? Que era uma pessoa altiva, era um camarada asqueroso, queria ser adorado e foi adorado na destruição do templo, lá dentro do templo. Tremendo, amado. Então vamos lá para o 8 e 9. Então será revelado o iníquo, né? Quando chegar no tempo dele. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Isso aqui é interessante, amado. Isso aqui é um dos problemas, né, para se entender. Mas eu vou passar para vocês a minha compreensão dessa passagem. Eu não entendo isso aqui como uma morte física, mesmo porque Tito não morreu no ano 70. Tá? Eu entendo isso aqui da seguinte maneira: desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Esse aniquilar, inclusive, vem do grego katargel, que, entre outras acepções, significa desempregado, sem efeito, algo que foi anulado, que foi desempregado. Vocês entendem? Como eu entendo isso aqui? Não é morte física, mas que o Tito perderia o sentido, ou seja, o poder que levou ele até Jerusalém para destruir, seria retirado dele. Ou seja, ele ficou, entre aspas, desempregado, porque a vinda de Jesus retirou o poder, acabou o sentido. Eu entendo que Tito foi, amado, criado por Deus para isso. O homem do pecado foi levantado por Deus, preparado para aquele dia. Então, olha só o versículo 9. E presta bem atenção, amada, isso aqui é forte. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Meus amados, há relatos históricos, por exemplo, de que o pai de Tito, o outro Tito, Tito Vespasiano, ele fazia milagres. Eu desconheço algum relato de que o Tito general também fazia, mas eu não me surpreenderia se ele conseguisse, se ele tivesse feito. Ou seja, do Império Romano vinha esses sinais e prodígios de mentira. Eram maravilhas, milagres que eles faziam, coisas mentirosas. Agora, isso veio de quem? Que poder é esse? Segundo a eficácia de Satanás. Amado, eu estou tratando com adultos, hein? Então, por favor, prepare-se para o que eu vou falar. Quem conhece o Evangelho da Graça sabe que Satanás não é nome próprio.
Os tradutores insistem em colocar letra maiúscula. Vocês podem notar, não é verdade? Sempre tem letra maiúscula nisso aí. Mas não é. Satanás é um adjetivo, é uma palavra que significa adversário, tanto no grego quanto no hebraico. Note uma coisa. Vocês sabiam que Deus, na Bíblia, foi chamado de Satanás? O que é Satanás nesse contexto aqui? Satanás é a ira de Deus contra Jerusalém. Cristiano, onde na Bíblia eu encontro que Deus foi chamado de Satanás? Eu não vou ler para não alongar, mas se você quiser você pode anotar. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Segundo Samuel 24, 1, diz que Deus, o Senhor, se levantou contra Israel. Olha só, em 2 Samuel 24. No primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas 21, versículo 1, fala do mesmo assunto. Mas sabe qual é a palavra que é usada? Satanás. Em Samuel, diz que o Senhor se levantou contra Israel. No 1 Crônicas diz, Satanás se levantou contra Israel. Essas duas passagens falam do mesmo fato, do mesmo acontecimento. Por quê? Porque Deus se levantou como adversário de Israel. Nessa ocasião aqui, relatada no 1 Crônicas. Satanás significa adversário. Então, adversário é o quê? É a ira de Deus. A esse cuja vinda, esse homem do pecado, é segundo a eficácia de quê? Amado, eu pergunto para vocês, quem estava contra os israelitas? O contexto fala de algum diabo aqui espiritual, que o pessoal fala aí? É isso? Não, todos nós sabemos que quem estava contra era Deus. E que Tito foi usado por Deus para trazer juízo. Nós já estudamos isso aí. Então, a eficácia de Satanás é a eficácia da ira de Deus contra Israel. Então, esse Tito aí, ele tinha esse poder de Satanás, entre aspas, né? De adversário, poder que vinha de Deus. Esses prodígios da mentira, amado, você acha que veio de onde? A palavra não diz que Deus enviou a operação do erro? Foi Deus que enviou a operação do erro, para que crescem na mentira. Deus! Então quem é o Satanás aqui? É Deus! Para muitos isso é, meu Deus, que heresia. Não, amado, está escrito. Há precedentes bíblicos disso. Segundo livro de Samuel 24, 1. 1 Crônicas 21, 1. As duas passagens falam da mesma coisa. Um fala que é o Senhor, a outra fala Satanás. Então, Satanás é a ira de Deus. Então, o iníquo, o filho da perdição, foi enviado pela força da ira de Deus. Só que depois ele ficou, entre aspas, desempregado. A vinda do Senhor tirou a importância dele. Olha, você já cumpriu o que você foi determinado. Eu entendo essa passagem assim. Tanto que até uma força de expressão, né? Desfará pelo sopro da sua boca. Aniquilará, catargel, o tornará o quê? Sem efeito, desempregado. Acabou o poder que te foi dado no ano 70 se cumpriu. O ponto é esse aqui. Tá? Vamos agora os versículos 10, 11 e 12. Isso é alimento sólido, hein, amado? Vamos lá. Versículos do 10 ao 12. Vamos ler o 10 primeiro. Aliás, vamos ler todos aqui. E com todo o engano da injustiça, olha só, para os que perecem, não para os eleitos, claro, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha só, amado. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Aí, ó, Deus. Entendeu o que é a eficácia de Satanás? É a ira de Deus.
que enviou mentiras, sinais e prodígios mentirosos dos romanos, que a história relata. Tudo bem, não, a história não relata exatamente Tito, mas eu não me surpreenderia se ele tivesse feito também milagres e prodígios. A história relata que o pai dele fazia. Ou seja, o Império Romano. O Império Romano, amados, estava com o poder de Deus de ira. Então, o Império Romano foi Satanás do ponto de vista, vamos dizer assim, material, né? Físico. Quem foi Satanás? Do ponto de vista material, físico, o Império Romano, na pessoa do Tito. O homem do pecado, o filho da perdição. Agora, espiritualmente, quem era Satanás? A ira de Deus. Para mim, meu amado irmão, minha amada irmã, isso está absolutamente claro. Então ele diz, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. E muitos creram na mentira ali, com certeza. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Justamente os israelitas, que tiveram prazer na mentira, que foram contra o Senhor, que não receberam o Senhor como Messias, que atacavam a igreja. Deus trouxe vingança sobre eles. Vocês perceberam? Deu para entender bem o que Paulo está falando aqui? Ele falou com os Tessalonicenses, primeiro para trazer consolo em relação aos que já haviam morrido. Depois, para trazer esperança para eles de vingança, porque eles eram muito perseguidos. E também para acabar com aquela boataria de que Jesus já tinha vindo. Naturalmente, né, houve essa boataria e eles pensaram, então Jerusalém já foi destruída. E começaram, né, aquele burburinho, já foi destruído, então já aconteceu e tal. Então Paulo escreveu, opa, calma. Não, primeiro tem que haver apostasia. Historicamente, já está relatado, no ano 66, houve a apostasia de Jerusalém e dos judeus, né, contra Roma. Foi o início da última metade, da segunda metade, né, da última semana de Daniel. Começou ali no ano 66. Então houve essa apostasia, o que Paulo falou que haveria, e depois a revelação do homem do pecado, o filho da perdição que foi adorado no templo de Deus, querendo ser Deus. Amado, a história comprova tudo isso. Então não faz sentido colocar no futuro, amado. Já aconteceu. Está claro isso? São 22 horas e 4 minutos. Amados, graças a Deus a internet segurou legal, né? Conseguimos concluir o nosso raciocínio. E se Deus quiser, amados, na próxima semana nós vamos continuar. Tá? Vamos continuar falando de Paulo e tem algumas coisas ainda para a gente tratar. Então, continua firme com a gente. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira, vamos continuar tratando de muitos pontos importantes. Mas eu acredito que isso aqui já foi, né, um alimento muito sólido e tudo muito claro. E o que nos dá segurança disso, amados, para dizer para os irmãos, é que a história comprova essas coisas. O que Jesus profetizou, você vê na história comprovado. O que Paulo profetizou, você vê, acabamos de ver aqui. Entendeu? A história comprova. Tudo foi consumado. Mas ainda tem bastante coisa para a gente aprender, para a gente caminhar e continuar crescendo no conhecimento, tá bom? Gente, obrigado pela audiência, pelo carinho. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido alcançar o meu objetivo. Não é fácil. Eu confesso que eu estava até um pouco temeroso, assim, né? Pedindo força a Deus, pedindo, Senhor, me ajuda a trazer esse entendimento, porque é complicado. Mas o Senhor está nos ajudando e a gente vai continuar avançando, se Deus quiser, tá bom? Então, eu convido vocês, amados, a estarem conosco. Você que está ao vivo, tá? Quem está ao vivo, eu convido você a estar conosco no domingo. No próximo domingo, a partir das 10h30 da manhã, começa a transmissão do culto racional. Só que às 9h30 nós já estamos ao vivo. Então, eu te espero às 9h30. 9h30 a gente faz um bate-papo com os irmãos. Ele chama de recepção do culto, bate-papo de 1 hora. E 10h30 a gente começa com os louvores e o estudo da graça. Isso da manhã, claro, né? Então, espero você às 9h30 da manhã de domingo, se Deus quiser, horário de Brasília, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? E nunca se esqueçam, vocês são abençoados, tá? Graça e paz, meus amados, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Um abraço, um beijo a todos.